aqui o nosso podcast, gente, uma coisa é a expectativa de ser mamãe, e outra Uhum. coisa é a prática, né. Então conta pra mim, Bruna, o que que foi, assim, qual foi sua expectativa quando você estava grávida, quando você pensou em ser mãe, e na prática o que que tá sendo pra você? Porque você tá sendo mãe agora, né. Tô no auge, né, do momento, né. Então, a gestação foi muito tranquila, né, Rafa. Você que Hum. estava comigo ao longo da gravidez toda, foi uma gestação muito tranquila. E, assim, o que eu tinha muito medo desde quando eu pensava em engravidar, era da amamentação, né, a gente tinha conversado sobre isso muitas vezes. Tinha medo porque é uma coisa que as pacientes queixam muito, é uma demanda muito frequente, né, as rachaduras na mama, enfim, então eu tinha muito medo disso. E a gente se planejou ao longo da gravidez para tentar fazer esse momento um pouco menos difícil. E na prática foi muito melhor do que eu esperava, né? Graças a Deus deu tudo certo. A gente não tive dificuldade na pega, nem nada, mas foi uma coisa que eu esperei que fosse acontecer e aconteceu muito diferente do planejado. Mas eu acho que o importante das expectativas que a gente precisa falar para as mamães é a questão de que às vezes a gente cria uma expectativa em cima da situação, e quando essa expectativa é quebrada, é o problema. Uhum. Né? É onde vem a dificuldade de encarar ali o que vai ser a realidade, né? E não só na amamentação, em relação ao sono do bebê, que é uma queixa muito comum, né? As Uhum. pacientes trazem muito essas queixas pra gente, porque às vezes a gente engravida e pensa assim: não, meu bebê vai ser tranquilo, ele não vai acordar tanto à noite, mas o bebê acorda, né? Uhum. Uhum. Então, essa é a realidade. Então, a gente trabalhar essas expectativas ao longo da gravidez, eu acho que também faz a maternidade ser um pouco mais fácil, né? E eu acho também, eu tive isso com a Bruna, realidade, assim, eles se prepararam, tá, para o parto, para a amamentação. Significa que a preparação vai dar tudo certo, vai ser perfeito? Não, nada é perfeito. Só que a questão de você ter conhecimento, ter profissionais do seu lado, te dá uma maior segurança Sim. para agir. Então eu vi isso na família deles, eu vi isso na amamentação da doutora Bruna. Então eu vi que eles arrasaram, Uhum. porque eles estavam seguros do que eles estavam fazendo. Não é porque ela é médica que ela não vai enfrentar dificuldades, Com não é certeza, verdade? com certeza. Eu nunca amamentei ninguém, né. Pois Foi a é, primeira né. vez. Primeira vez. Pois é. Foi a Então primeira a vez. gente tem essa dificuldade sim, mas eu quero frisar isso aqui, que quando a paciente, a família, tá, seja ela como for, né, nós estamos aqui para abraçar todas as famílias. Então, quando ela se prepara para receber um filho, para amamentar, para um parto, isso tem muito mais sucesso, viu gente, isso é real mesmo, né, Dai. E aí você Muito. conta pra gente, a expectativa, Não, você já terminou da sua expectativa, já terminou? A única coisa que eu gostaria de falar também, em relação ao sono, é isso do preparo, da gente ter a rede de apoio, né. Sim, sim. Porque, igual eu comentei, às vezes a gente fica na expectativa de que o bebê não vai dar trabalho à noite, mas você nem vai chorar, você vai ter que Uhum. acordar, vai ter que amamentar, fazer dormir de novo, às vezes ele não vai querer dormir, né. E quando você tem uma rede de apoio que te ajuda, segura aqui um pouquinho pra mim que eu só quero deitar e descansar, isso daí faz toda a diferença. Sim, e a gente vai falar também para aquelas mães que não tiveram rede de apoio, que não uhum. têm, não terão. O que que a gente pode fazer? Nos podcasts futuros a gente vai falar também dessa falta de rede de apoio. Daí conta pra gente então da expectativa, como que foi na prática, né, para você. Porque eu sei que eu conheço um pouquinho da história, então eu sei que é um pouquinho diferente. Então, a minha gestação não foi tranquila, né, minha realidade foi muito diferente, né, por essa gravidez não planejada. Então foi muito difícil, né, não só emocionalmente, mas fisicamente mesmo, né, então cada ultrassom que eu fazia, em vez da minha filha ganhar peso, ela perdia. E eu, gente, alimentava, assim, super bem, né, eu sempre fiz atividade física, então, teoricamente, era uma pessoa saudável, porém, contudo, o meu emocional gritava. Tenho certeza, né, que isso fez muita diferença, assim, porque eu não estava tranquila. Então isso reverberou, né, em todo esse processo de gestação. E diante disso, né, eu tive um parto prematuro, eu estava com 35 semanas, e eu tive pré-eclâmpsia, e junto com isso, a minha bebê, não ganhava peso, né, então o fluxo de sangue não era o suficiente, né, que estava indo para a placenta, aí eu fiz
né, tomei as medicações necessárias, fiz os procedimentos necessários. A gente sabia que já ia ter esse parto antes, né, então foi feito, né, as injeções de corticoide para estar tendo maturação pulmonar. Quando, veio o parto, né, e esse parto de emergência, então foi muito difícil, assim, porque eu vim para uma consulta, e aí, não estava sentindo nada, e dessa consulta eu já fui direto para o bloco cirúrgico, né, então foi algo muito traumático, assim, né. E aí a minha filha nasceu, né, com 1,580 kg, como eu já falei aqui, e aí ela precisava de cuidados, né, então eu não tive essa questão da primeira hora de vida, de amamentar, né, então isso foi algo que me doeu muito, né, de não poder estar com a minha filha, mas, em contrapartida eu sabia que ele precisava de cuidados, né, então isso acontece. E depois disso foi um processo, né, para ela ter ganho de peso, nas primeiras horas, né, ela teve que ser sondada, e aí depois foi o início da amamentação. E foi muito desafiador a amamentação para mim, porque como ela era muito pequenininha, boquinha pequena, eu tinha bico invertido, tenho, né, na verdade, bico invertido. Então, gente, eu sou a prova viva que dá para amamentar, tá? Eu amamentei minha filha até 1 ano e meio, mas, você precisa de ajuda, né? Então não é simples assim, só pegar o bebê e pôr no peito. E aí é muito isso, né? Apesar de eu ser da área, eu nunca tinha amamentado, então foi muito desafiador. Mas eu tive algumas ajudas, né, na época a gente ficou internado no hospital por uma média de 40 dias, então eu tinha profissionais lá que me auxiliavam, mas foi muito desafiador, não foi brinquedo, mas foi possível, né, então a gente tem que pensar também nessa amamentação possível, né, eu falo que não é amamentar a qualquer custo, mas é amamentar diante de cada contexto, né, e diante de cada família, que vai ser individual. Exato. Tem que ser prazeroso, né, a amamentação, Sim, isso é um sim. ponto que eu acho que é importante. E quando não está sendo prazeroso, a gente tenta ajudar e não é possível, né, mesmo estabelecer a amamentação, a gente trabalhar muito na cabeça das mães que isso não faz dela uma mãe pior, Você né. não será menos mãe por Isso não é importante. amamentar, né, e tá tudo Isso, certo. tá Tá tudo tudo certo. certo. Porque a gente sabe que tem realmente condições, né, doutora Bruna, eh eh, fisiológicas mesmo, né, um Sim, exemplo, diabetes gestacional, que às vezes tem uma baixa produção de Sim, leite, então a gente tem que trabalhar isso tudo. com certeza. E aí que vem o que a gente já conversou, né, da importância. Eu falo que conhecimento, gente, é poder. Então, a gente se preparar, igual a Rafa falou, a doutora Bruna também, é muito importante, porque aí você já ganha, né, vários passos à frente, porque você planeja, você estuda as possibilidades, você entende o que você quer, o que você não quer. Exato. Então, essa dica, eu acho que ela é primordial aqui hoje, né? Com sim. certeza. Então agora eu vou falar um pouquinho da minha expectativa e a minha realidade, né, gente. Uhum. Quando eu descobri que eu estava grávida, com um médico também, uma gracinha, que já me acompanhava há muito tempo, e ele era clínico geral, ele falou assim: Olha, você tá um pouco diferente. Ele me conhecia tanto, e ele mandou eu fazer um exame. Eu estava doente na época com sinusite. Ele falou assim: Eu não posso te dar essa injeção se você não for fazer o exame. Eu fiz o exame e sempre a menstruação estava atrasando. Uhum. E aí eu falei: Nem vou falar com meu marido, porque expectativa e a realidade Já, era já o tinha negativo, 2 né? anos, É, né? aí eu falei: "Não vou falar". Gente, quando eu descobri que eu estava grávida, eu cheguei pra ele, eu chorei e falei assim: "Eu não sei ser mãe". Me deu aquela coisa assim: "Agora eu sou mãe, e agora? O que que eu vou fazer?". Então eu trabalhei pra me ter um parto normal, queria muito ter o parto normal, e eu tenho um problema de saúde que me impossibilita. Eu já ouvi de médicos que eu não ia conseguir engravidar. Isso é assunto pra um outro podcast, né. É. Então, eu engravidei naturalmente, graças a Deus, e depois eu tive parto normal, só que eu não contava com a intercorrência que eu ia ter no parto normal. Uhum. Uhum. Né. Quando eu pedi analgesia, não foi somente nas partes que tinham que ser, a minha analgesia subiu, né. Analgesia, para quem não sabe, gente, a gente faz, ele pede, um alívio da dor, né, doutora Bruna. E aí eu pedi esse alívio da dor e infelizmente foi alguma coisa aconteceu ali e eu perdi, gente, o movimento do corpo todo, eu perdi o meu jeito de respirar, eu tive que ser colocada no oxigênio. A minha filha teve que vir ao mundo através do fórceps, né, que depois a gente vai explicar para vocês no outro podcast falando sobre parto, via de parto e tudo mais.
Então eu não tive esse momento também, Dai, que é a golden hour, né, que é essa primeira hora ali com o bebezinho. Eu só ouvia a coisas, eu tenho lembranças muito poucas, assim, do parto, e aí eu lembro, a única coisa que eu lembro do rostinho dela quentinho, assim, encostando em mim, mas eu não vi minha filha, assim. Então a minha filha também teve que ser, não mamou em minhas primeiras horas, e isso me trouxe, assim, uma grande tristeza, né, porque não era isso que eu queria. A A quebra de expectativa. expectativa e Versus realidade. E realidade. depois da amamentação também eu falava: "Gente, eu dou consultoria, que é isso? Pra mim vai ser fácil". Grande ilusão, não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. Aí eu tive que contar com a ajuda, graças a Deus, dessa minha querida amiga. Então eu consegui amamentar, mas depois de muito sacrifício, muito choro, né. E aí veio também, eu sou uma pessoa, gente, que eu amo dormir, sou boa de cama, viu, amo dormir demais. Então a minha preocupação era: "Gente, eu vou ser mãe, e agora? Como é que faz com sono? Gente, meu menino tá com 1 ano e 9 meses e eu ainda não durmo direito", entendeu? Então é muito assim, a expectativa e realidade. Então, eu amo ser mãe, mas tem coisas que eu não amo, igual falta de sono, não, eu não amo isso, né. Exato. Então, tem coisas que você vai passar, são dificuldades, Sim. desafios que a gente tem na maternidade, e é isso, a expectativa que eu tinha era de ser uma coisa, assim, muito, né, floreada, igual a gente vê por aí, né. Uhum. "Ai, porque a mãe dá conta de arrumar a casa, porque a mãe dá conta de ser uma boa esposa", é o cobertor pequeno da vida. Você cobre a cabeça, o pé fica de fora. Você cobre o pé, a cabeça fica de fora. Então faça plenamente o que você tem para fazer no momento que você tá. Então, isso me trouxe menos sofrimento, sabe, gente? Sim. Que é a questão, assim, de estar com a minha filha, eu tô com a minha filha. Se eu tô com meu marido, eu tô com meu marido. Se eu tô aqui com vocês, eu tô aqui com vocês. Então isso me trouxe, a maternidade me ensinou muito. Meninas, então, esse é o podcast de hoje, né? Sim. Sim. Então, assim, eu queria agradecer todo mundo que está com a gente e fazer um convite para vocês também. Coloquem no comentário. Gente, quem já gostou tem que curtir, tá? Tem que compartilhar esse conteúdo, porque a gente está gravando com todo amor e carinho aqui para vocês. Com Conta pra certeza. gente o que vocês querem para o próximo podcast. Esse é o episódio número 1 do podcast Mãe na Prática. E é um prazer estar aqui com vocês. Meninas, se despeçam aí dos nossos espectadores, né? Bom, gente, espero que tenha sido interessante para vocês. A gente preparou esse podcast com muito carinho, né? E a nossa expectativa para os próximos é que sejam ainda melhores. Hoje, o nosso objetivo foi vocês conhecerem quem somos nós, e a partir do segundo, a gente vai conseguir contemplar melhor os temas que vocês mandarem para a gente aí nos comentários. Então é isso. A gente quer trazer realidade para vocês. Espero que tenham gostado. E tem muita coisa boa por aí, né? Como a gente já falou, vamos compartilhar e trazer novas ideias, que a gente está aqui para ouvir vocês. A gente quer esse bate-papo bem próximo, vocês aqui dentro com a gente. E foi um prazer estar com vocês. E bora que tem muita coisa legal ainda, gente. Um Então abraço. um abraço, gente. Ó, isso daí foi o nosso número 1 podcast, mas na prática. E lembre-se, mães, quando nós estamos juntas, nós somos mais fortes.